Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui falar sobre alguns sinais que a sua casa tem espíritos do mal, né? Espíritos malignos. Eu quero dar aqui alguns sinais que a sua casa está com presença, né, desses seres. E antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, amada igreja? Então, antes de falar aqui alguns sinais, né, que a sua casa está com espíritos ruins, né, coisas ruins, eu quero aqui meditar numa palavra de uma forma breve em Neemias, no capítulo de número 1, que o texto sagrado, ele vai se falar, né, retratar acerca de Neemias. Quem era Neemias? Neemias, ele era o copeiro, ele exercia um cargo de muita relevância, e esse cargo de muita relevância o remetia, o colocava em uma posição de proximidade para com o rei. Ele, como copeiro, ele experimentava sempre a comida, as bebidas, né, que o rei ele fosse beber. Então, Neemias ele era muito próximo do rei Artaxerxes. E o texto sagrado vai dizer que ele estava lá no palácio do rei, fazendo o seu ofício, exercendo ali o que era para exercer. E o texto sagrado vai dizer que Neemias, ele recebe uma notícia ruim. E quantos de nós recebemos notícias ruins nesse tempo de hoje? E aliás, a mídia é uma mídia sensacionalista, onde ela só transmite notícias ruins, notícias de crimes, notícias de tragédias, e ali ela vai noticiar as formas, os requintes de crueldade, apenas com uma finalidade, para fazer com que as pessoas que assistam ficam mais ansiosas, e quanto mais ansiosas elas consomem mais, compram mais. Então, Neemias ele recebeu uma notícia ruim, que as portas de Jerusalém, os muros estavam fendidos, estavam queimados, as portas queimadas e o muro também fendido. E o texto sagrado vai dizer aqui no capítulo 1, no versículo 4, vai dizer: tendo eu ouvido essas palavras, assentei, chorei e lamentei. Ele se assentou, ele chorou, ele se lamentou, porque há um tempo para isso também, amada igreja, de você se lamentar, mas também a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas ele não ficou somente se lamentando e chorando, ele se posicionou. E tudo que Deus ele quer de mim, de você, é um posicionamento de oração, de jejum. E esse posicionamento é o que vai nos dar o entendimento da diretriz, da direção que Deus ele quer com que nós venhamos a tomar. Então, Neemias, ele vai jejuar e ele vai orar. Sempre é muito bom, amada igreja, estarmos orando e jejuando, buscando ao Senhor. Neemias aqui, e um fato muito interessante nesse texto é que aqui vem trazendo a oração de Neemias. O texto vai dizer assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Ou seja, ele está falando aqui que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que vê e é um Deus que ouve. Deus, ele te vê, Deus, ele te ouve, Deus, ele está te contemplando,
Deus, ele está te observando. Ele vai falar assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Olha como é que ele se coloca diante de Deus, como servo. Servo. O melhor lugar, a melhor posição que eu e você nós podemos estar é na posição de servos. E ali ele vai falar, ele vai orar, ele vai buscar ao Senhor. E o texto sagrado vai dizer que ele não parou, ele continuou exercendo seu ofício. E o rei observou e viu que ele estava triste. O rei, em um determinado momento, olhou para ele e percebeu que ele estava triste. E sabe, amada igreja, que Deus, ele nos conhece. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele nos conhece. Salmo 139, a Bíblia vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Nós podemos falsear, maquiar para tantas pessoas. E aí, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que você tá? Não, eu tô bem, tá tudo bem. Mas Deus é que sabe do nosso interior se realmente nós estamos bem ou não estamos bem. E o rei viu que ele estava com semblante triste. E ali o rei vai perguntar para ele: o que está acontecendo? Deus me autoriza a ministrar sobre a sua vida. O que está acontecendo? Irmãs, quando nós nos achegamos diante de Deus, podemos falar tudo. Com um detalhe, que ele não vai sair dali e falar para ninguém. E ali o rei vai falar: pede-me, que me pedes agora? Deus está te perguntando: o que você quer agora? Uma libertação, uma cura? Um emprego? O que você quer agora? Está aqui escrito. Disse-me o rei: que me pedes agora? E ali ele vai falar: se é do agrado do rei, se eu acho graça diante de ti, me envies ajudar. E ali o rei vai perguntar: quanto que durará a tua ausência? Quando que voltarás? Irmãs, o fato é que esse rei envia ele dando uma carta. Uma não, cartas. Porque são algumas cartas, está no plural. Depois você lê lá no versículo 8, versículo 7, 8 e 9. É uma carta para o governador, uma outra carta também para Asaf, guarda das matas. E o texto vai dizer: porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deus já liberou nesse dia de hoje cartas. O que simboliza essas cartas? Autorização, provisão. Receba essa palavra da parte do Senhor para o meu e para o teu coração nesse dia. E o texto aqui ainda vai dizer: disto ficaram sabendo Sanbalate, Horonita e Tobias, o servo amonita, muito lhes desagradou. Irmãs, aquilo que Deus nos dá, sempre vai ter alguém que vai sair com desagrado. E nós não podemos nos deixar levar pelo desagrado de alguns. Não pode. Ele recebeu cartas, ele recebeu o favor do Senhor, ele recebeu cartas, ele recebeu autorização, ele recebeu todos os materiais necessários. Se levantaram Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita. Sempre vai desagradar alguém, sempre. E nós precisamos ter a nossa fé amadurecida em Deus. Amém? Sempre vai ter alguém que não vai gostar, vai se desagradar e vai se levantar. Mas um detalhe aqui:
A boa mão do Senhor era com Neemias, assim como a boa mão do Senhor, ela é sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Então agora, nessa parte do vídeo, eu quero aqui falar sobre alguns sinais que a sua casa está com presenças do mal, presenças ruins, né? A casa. E alguém me pergunta assim, irmã Raquel, como que esse mal entra? Por brechas, irmãs, brechas que muitas das vezes nós damos. Brechas, irmã Raquel, brechas, amada igreja, brechas. Brechas, brechas, que muitas das vezes nós damos essas brechas. Como que nós damos essa brecha? Primeiro, irmãs, damos essa brecha através dos olhos, vendo filmes de terror, cenas pornográficas. Mal entra pelos olhos. Jesus ele vai dizer assim, entra pelos olhos na sua casa, que é o seu corpo, a sua vida, e entra também dentro de casa, viu? Isso atrai. Então, através dos olhos, através de músicas que incitam o sexo, né? A sexualidade, sem compromisso, né? Através de palavrões, palavras torpes, cenas com as mãos. Isso tudo são brechas, são legalidades que, infelizmente, acontecem e que dão vazão a demônios, espíritos ruins que entrem na casa. Filmes de terror, então, irmãs. Então, pensamentos negativos. Tem gente que só tem pensamento negativo. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Pessoas que só têm pensamento negativo. Pensamento negativo. Muitos pensamentos negativos. Então, essas são algumas brechas, cenas de crime na televisão. Você está chamando esses demônios para dentro da sua sala, dentro da sua casa. Então, irmãs, alguns sinais, né? Alguns sinais, eu fiz aqui uma colinha, briga, confusão. Eu não estou falando assim de um desentendimento que às vezes acontece entre famílias, né? A mãe, o pai proíbe o filho de sair, aí o filho entra pro quarto com raiva. Isso é normal, irmãs. Tô falando assim de brigas, de confusões, de gritarias, sempre dentro da casa, sempre dentro da casa. Aquela coisa assim que é sempre dentro da casa. Todos os dias, todos os dias. Isso não é normal. Sujeira, irmã Raquel, sujeira. Aquela sujeira, você chega, você pisa no ambiente, você já sente aquela sujeira, aquele algo esquisito na pia, na sala, sujeira. Atrai muito, né? Espíritos ruins e eles gostam de sujeira. Uma grande prova disso é aquela passagem, né, do endemoniado gadareno. Ele vivia no sepulcro, um lugar sujo, e ele vivia nu, né? Lá nesse lugar. Então, a desorganização, irmãs. Lugares desorganizados. Os espíritos, eles gostam, né? Lugares desorganizados. Sabe assim, um lugar que parece que não tem claridade. Você olha assim o ambiente, até tem a luz, parece que ilumina, mas tem algo fosco. Não é aquela luminosidade clara. Tem isso, amada igreja, tem isso. Parece que não ilumina, parece que está numa penumbra. Tem algo que parece que não ilumina completamente a casa ou o ambiente. Isso também pode ser um sinal. Cheiro ruim, cheiro de sujeira, cheiro ruim, cheiros ruins
Não é aquele cheiro agradável, aquele cheiro bom, não, é cheiro ruim. Pode denotar, né? Pode indicar a presença de espíritos ruins. Um outro também, coisas dentro de casa que fica quebrando demais. Tem isso, irmã Raquel? Tem. E aqui eu quero fazer uma observação. Tem coisas que se quebram dentro de uma casa, que as coisas quebram. Às vezes, amada igreja, é falta de cuidado. Tem isso também. Você olha assim, o homem, o marido não tem cuidado com, vamos supor, um armário da cozinha. Vai abrir o armário da cozinha e bate com a porta. Pá! Não tem aquele cuidado, aquele zelo, aquele apreço. Não tratar as coisas com devido cuidado, aí deprecia, cai, né? Porta do armário, porta do guarda-roupa. Tem famílias que só a graça e a misericórdia, amada igreja. E não tem nada novo. Você compra, parece que naquela mesma semana, mas tem isso, às vezes é falta de zelo. O marido, às vezes a mulher que não cuida direito, o filho vê esse padrão de comportamento, aprende por repetição, né? Aprende por repetição. Irmãs, isso é uma coisa. A outra coisa, que é o que indica espíritos ruins, por exemplo, você é uma pessoa zelosa, ou zeloso, cuidadosa ou cuidadoso com as coisas, com os objetos, e de repente aquilo, do nada, começa a apresentar problemas. Começa a apresentar problemas. Então, isso não é normal. Aí acontece um, daqui a pouco acontece outro, daqui a pouco acontece outro, daqui a pouco acontece outro. Começa a orar, começa a interceder, começa a pedir ao Senhor, porque certamente tem algo de oculto. Chama as irmãs de oração, amém? Um outro fato, deixa eu colocar aqui meu óculos, né? É aquele desânimo, aquela prostração. Sabe aquela vontade de não fazer nada, ficar deitada ou deitado o dia inteiro? Os espíritos ruins, eles se alimentam dessa energia, né? Como se fosse um parasita. Agora o desânimo, o cansaço, a prostração pode vir também, mas nós não podemos negligenciar, vitaminas, tá bom? Às vezes a pessoa tá cansada, tá prostrada porque tá com alguma anemia, aí eu indico ir ao médico, viu? A anemia dá muito cansaço, muita prostração. E aí, né, você deve corrigir na alimentação e também ir ao médico, porque pode ser algo de origem orgânica, biológica, e ali o médico, né, vai estar tratando. Eu não tô falando disso, eu tô falando daquele cansaço que é sempre aquele cansaço, é difícil sair da cama, é difícil fazer as coisas, pode indicar espíritos ruins sim, viu? Sugando a energia. Um outro fato também, aparelhos que ligam sozinho, né? Já tá bem avançada essa casa onde os objetos ligam sozinha, porque já tá muito avançado a atuação ali de coisas ruins, né? Não gosto nem de ficar falando muito. Ouvir vozes, vícios também indica a presença de espíritos malignos dentro da casa. A pessoa que tem vício de bebida, vício de fumar, vício pornográfico, indica que tem o mal ali próximo e dentro da casa da pessoa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? E como evitar? Como evitar? Como evitar? Primeira coisa, né? Sendo redundantes. Como evitar, como prevenir? Evitando falar, né? Sendo redundante, né? Repetindo a palavra. Evitando falar palavras torpes dentro de casa. Evitar cenas de crimes, de tragédias. Evitar gritarias, pornografias,
vícios, sempre estar orando dentro da sua casa, colocar louvores que enalteça o nome de Jesus, colocar louvores que glorificam o nome do Senhor, colocar, ter uma limpeza na casa, no lugar, limpa a casa, limpa o chão, pinta as paredes, faça uma pintura, né? Se você puder e assim se desejar, né? Comprar uma lata de tinta. Ai, Marca, eu não tenho recurso, eu peço meu marido, você mesmo pode pintar, pode pintar, começa a pintar que depois anima o povo da casa, eles dão a sequência, tudo isso evita, impede. Se tiver assim muito carregado, chama as irmãs da igreja, faz uma campanha de oração com as irmãs da sua confiança, não chama qualquer irmã não, tem que ser da sua confiança para ir para fazer oração. E deixa eu ver mais alguma coisa, organizar, limpar, sobretudo banheiros, ralos, tampados. Tem que ter muito cuidado com ralos, tampa do vaso sempre abaixada, né? Então, amada igreja, e fazer orações, ler a palavra, não adianta deixar só a Bíblia aberta, tem que ler a palavra em voz alta para casa ouvir, amém? Esses foram alguns sinais que eu citei aqui nesse vídeo, espero que tenha contribuído para a sua edificação. Deus abençoe, paz.